Rapaz, pelo Pronto, pouco de experiência que eu oficialmente tenho, essa estamos laje na aqui vai live cair, para cara. conversar sobre a professor, lá em João Pessoa, com o Daniel Monteiro e o professor Paulo Miranda. Pronto, Paulo. Deu certo agora? Continuo te ouvindo. Mas como é que aparece a tela? Aparece Dá a para eu tela, entender? aparece a tela dividida, eu me vejo e o restante da tela fica preto. É. Uhum. E para quem já está aqui na live, a gente vai ter um bate-papo, gente. No meu Instagram eu divulguei só hoje, mas o professor Paulo divulgou ontem, Daniel também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra que... Qual é o termo correto, Paulo? Colapsou, desabou, caiu? Isso, colapso total, desabamento, todos os termos estão corretos. Correto, pronto. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse evento. E, assim, semana passada, por conta do corre de todo mundo, Daniel também estava aí dando entrevista para todas as mídias. Então, a brechinha que a gente achou hoje para conversar, até para levantar mais dados, né? Foi hoje. Tu já conhecia essa obra antes ou também ficou sabendo no ocorrido? Não, Ilana, eu não conhecia. Fiquei sabendo via redes sociais. Eu achei, no primeiro momento que eu vi aquele vídeo, pelo estilo da narração, eu até achei que, tipo assim, havia um vídeo e a pessoa tinha narrado por trás para ficar no É momento. verdade. Tanto que das 2 ou 3 primeiras vezes que eu vi o vídeo, não, isso é meme. Certeza é meme. E aí depois que eu vi nas grandes mídias que eu voltei para olhar o vídeo, não, foi real, realmente assim, instantâneo. E fiquei impressionada com a coincidência, né? É verdade. Mas com as lições que esse episódio Foi é, muito bem sincronizado, né? tu já tinha presenciado ou passado por alguma situação parecida, não no sentido de ter presenciado, mas no sentido de ter tido que resolver algo semelhante? Ailana, eu já trabalhei com vários tipos de investigação estrutural com o objetivo de levantar dados para fazer um estudo fechando o diagnóstico, tá? Tanto de situações de desabamento como essa, como em situações de presença de muitas manifestações patológicas que levaram à desocupação do imóvel ou da obra, tá? Então isso é algo que eu já fiz várias vezes. Eu nunca presenciei, né, eu nunca estive no local, no momento do desabamento, né, como aconteceu ali com o Daniel, mas fazer trabalhos investigativos com o objetivo de fechar diagnóstico, já fiz vários. Legal. Olá, Daniel, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom? Muito prazer. Prazer. Apesar da gente já ter se falado aí no direct, agora, oficialmente, a gente está se conhecendo. Eu sou a Ilana, arquiteta, professor Paulo Miranda, seu colega engenheiro, na área aí de estruturas. E você, engenheiro, né? Apresentar aqui para. Acredito que deve ter, talvez, aqui no decorrer da live, nos entre ensaios, mas vai ter seguidores aqui, talvez de nós três. Meus seguidores são mais na área de projetos e de vocês mais na área de engenharia. E aí, fazendo as apresentações oficiais, a gente está aqui literalmente para um bate-papo, para uma conversa informal, não para achar culpados, até porque a gente não tem dados para isso, nem estamos com esse objetivo, mas para mais trocar uma ideia de maneira produtiva como profissional, seja na engenharia, seja na arquitetura, exatamente para estar atento e talvez, assim como você fez, saber avaliar os riscos de determinada situação, né? Que graças a Deus, nessa situação não houve vítimas. Acredito que quem está aqui na live, dependendo dos Instagrams, sabe que o foco, né? Foi o evento que teve, foi dia 9 ou foi dia 10? Dia 7.
Ah, foi dia 7. É, Ah, só viralizou 3 dias depois. mas tu postou no dia 7 mesmo? Ou tu postou depois? Eu postei um story dia 7. Inclusive, pessoas compartilharam, né? Sem que eu soubesse. Depois que eu vi que estava viralizando, eu disse, vou postar também. Eita. Mas foi muito. Eu estava dizendo para a Paula agora há pouco, Daniel. Quando eu vi a primeira vez que o teu vídeo apareceu para mim, eu olhei assim, não, isso é meme. Alguém pegou o vídeo e narrou. Impossível. Aí depois apareceu de novo. Aí depois que eu vi as notícias mesmo, peraí, deixa eu voltar aqui para ver esse vídeo, porque foi muita coincidência. Foi boca de engenheiro, né? Como o pessoal estava brincando lá. E aí, gente, eu vou deixar que vocês se apresentem. Eu falei um pouquinho mais com o Daniel, que na verdade a história do Daniel é mais um testemunho do que uma apresentação mesmo. Achei muito bacana a tua história, Daniel. E depois o professor Paulo se apresente também para a gente estar conversando mais. Vou estar aqui como mediadora e como leiga, que apesar de eu ser arquiteta, né? Quando chega nessas especificidades da construção civil, da engenharia, eu costumo dizer assim, ó, a minha etapa é até aqui. Aqui vamos procurar o coleguinha que vai entender sobre esse assunto. E aí depois a gente começa a entrar para o fato, de fato, do que aconteceu, do que ocorreu. Você, Daniel, é engenheiro civil, natural de... Areia de Baraúnas, sertão da Paraíba. Do interior da Paraíba? É, sertão, Areia de Baraúnas. As pessoas vão conhecer Patos, por ser mais conhecida. Sim. Mas fica próximo ali, 40 quilômetros de distância. E você, qual é a tua idade, Daniel? Tu é bem novinho, né? 27. No caso, tu já tem experiência aí na construção civil e decidiu entrar para a engenharia. Exato. Eu comecei a trabalhar em obra em 2018, de servente de obras. Inclusive, um dos meus patrões está na live, né? O Maxwell. Desde já mandar um abraço para ele. E foi isso. Fui fazer um vestibular. Acabei passando em primeiro lugar, pelo pouco de experiência que eu tinha. Pelo pouco de experiência, você passou em primeiro lugar na engenharia. Exatamente. Passei em primeiro lugar e continuei trabalhando na obra. E era como se fosse um estágio para mim. Adquiri muito conhecimento ali no decorrer do dia a dia da obra. E à noite, chegava na faculdade já cansado, mas mesmo assim não desisti. Consegui finalizar. Então, tu levou a faculdade, assim, os 5 anos de faculdade com, assim, o pé na faculdade e o pé no canteiro de obra. Exatamente. Foram 5 anos de experiência em obra mesmo. Assim. E atualmente, tu tem escritório, tu trabalha com o quê? Bom, onde tu mora? Atualmente eu faço projetos também, complementares. Já vendendo meu peixe, eu faço projetos complementares, hidráulica, elétrica. Também faço estrutura, não de grande porte, como a estrutura que colapsou, mas faço edifícios residenciais, projetos de alvenaria estrutural também, e arquitetônico. Isso. E trabalho... Para a vivência de obra, eu atualmente trabalho na Rosa Barros, é uma empresa lá do Maranhão, que presta serviço para a Prefeitura de João Pessoa, em pavimentação e calçadas. E trabalho também, sou responsável técnico de um edifício residencial, pequeno também, na EAS Construções. Muito massa. No caso, você mora em João Pessoa hoje? Exato, moro em João Pessoa. E professor Paulo, já lhe conheço, né? Conheci Paulo aí, conhecia de ouvir falar, desde que eu cheguei no Cariri. Então, eu estabeleci esse escritório e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. No último ano, a gente se conheceu aí por conta da faculdade também, que o professor Paulo tem muita experiência e está há muito tempo dentro da universidade. Se apresente um pouquinho, Paulo. Oi, Ailana, boa noite. Boa noite, Daniel. Parabéns, Daniel, pela tua história, tá? Achei realmente incrível, né, a coincidência, inicialmente, de você estar naquele momento, e não somente a coincidência, mas o fato de você ter conseguido identificar que algo não estava
correto, né, naquela estrutura, e que muito provavelmente ela iria colapsar, como de fato colapsou poucos segundos após você fazer aí a filmagem com a tua previsão de diagnóstico. Quero saudar todos que estão aqui nos assistindo, boa noite a todos. Eu trabalho com estruturas, eu tenho 25 anos de engenharia, boa parte dela, para não dizer completamente, dedicada à engenharia de estruturas. Trabalho tanto em mercado, com projetos e consultoria em estruturas, como também faço parte de instituições de ensino. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, sou professor da Uninasal, tenho mestrado e doutorado na área de estruturas e vivo estruturas. Tá? Meu dia a dia é esse, as disciplinas que eu leciono, né, os trabalhos que eu oriento, os trabalhos que eu reviso a nível de congresso, revista, enfim, é o meu dia a dia, a minha vida. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho vem diretamente ou indiretamente da engenharia estrutural. E é um prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito desse assunto, em particular o desabamento dessa laje, né? Tentar colaborar de alguma forma aqui com informações sobre esses indicadores, né, de riscos estruturais, ouvir um pouco mais do que o Daniel tem para nos dizer, tentar colher informações para gerar aqui algumas hipóteses e, além disso, falar um pouco também a respeito dessas situações, como eu falei para a Ilana aqui no começo da live, como eu já vivenciei várias oportunidades de trabalho em que eu fiz investigação estrutural, ensaios de materiais, modelagem e diagnóstico, né, alertar aí para as pessoas alguns aspectos nesse sentido e fazer aí alguns comentários relacionados à atuação da engenharia e da arquitetura no sentido de também evitar que esse tipo de situação aconteça. Eu posso continuar seguindo aqui, Ailana? Pode continuar. Como eu falei no início, eu tô como leiga, então talvez eu vá ser aqui porta-voz de alguns dos seguidores que não tenham tanta expertise como vocês na área da engenharia. E aí, à medida que eu for lembrando aqui das minhas dúvidas em relação a esse evento, eu também vou levantando aqui para perguntar para vocês. Mas podem ficar à vontade, que na verdade a live é de vocês. Olha só, eu tenho poucas informações a respeito da obra, do acontecido. O que eu conheço é o que é de conhecimento geral, é o vídeo do Daniel, né, que foi postado aí em redes sociais. Eu tento, em algum momento, dar um zoom ali no vídeo para tentar visualizar algo mais comprometedor, mas para que eu possa, né, mesmo que não tendo muitos dados, conversar um pouco a respeito do assunto, eu queria ouvir de ti, Daniel, exatamente e de uma forma meio que cronológica, como é que isso aconteceu? Você já tinha reparado, já tinha percebido que essa laje não apresentava boas condições e em um segundo momento você voltou lá, né, para fazer uma filmagem, ou aquele momento ali foi a primeira vez que você viu a laje? O que você percebeu naquele momento? Descreve para mim, por favor, essas informações que podem ser importantes para o decorrer da nossa conversa. Bom, eu fiscalizo uma obra ali perto e fica bem próximo mesmo, mais ou menos meio-dia, bem no horário do almoço, né, que eu estava passando lá para verificar algumas coisas na minha obra e eu escutei barulho de escoras caindo, escoramento da laje. E aí tudo bem, normal, escoras caindo. Aí eu fui almoçar, retornei ao local mais ou menos umas 2h30 da tarde para 3 horas, entre esses horários. E identifiquei que todas as escoras tinham caído
A que tinha no canto lá no local estava envergada, a envergadura dela era enorme, porque o peso da estrutura fez com que ela entortasse. E eu, rapaz, tá errado. Olhei mais para a estrutura, né, porque eu achei interessante aquilo, e vi que ela tinha dado uma flambada, que tinha tido um deslocamento em forma de U mesmo. Assim, de longe já dava para notar que estava baixando aquilo. Porque eu tinha feito uma fotografia antes, sabe? No horário do meio-dia. Para relatar mesmo com os colegas do trabalho. Eu tinha até brincado antes. Isso aí não vai durar muito tempo em pé, não. E após tirar essas fotografias, eu dei um zoom na fotografia e vi que tinha umas trincas e rachaduras nos pontos de apoio. E eu falei, rapaz, eu vou analisar o pilar da parte de trás também. E cheguei a tirar até uma fotografia, inclusive compartilhei com você a fotografia do pilar da parte de trás. Esse pilar ele tem 2 metros de largura por, se eu não me engano, 50 de largura também. Enfim, comprimento 2 metros, largura 50. E tem umas trincas também na parte superior. Foi quando eu disse, vou gravar, vou filmar isso aqui, porque não vai demorar muito tempo para cair. E quando cair, eu vou ter uma suposta previsão. Ah, aquele vídeo vai cair. Só para brincar mesmo com colegas aqui em João Pessoa. E na hora que eu fechei a boca, cara, a estrutura veio abaixo, caiu. Só uma pergunta, né? Tu que já estava ali perto do acompanhando. Cortou um pouquinho teu áudio. Pronto, voltou? Voltou. Fazia tempo que essa laje tinha sido concretada? Já estava no período de tirar ela tem duas. Ela tem na parte da frente, que seria na parte de trás, porque a parte da frente caiu. No outro lado da rua, ela tem uma parte que eu até vi a concretagem. Tinha vários caminhões lá. E eram muitos caminhões de concreto mesmo. Concretando lá, para concretar no mesmo dia, porque a gente sabe que esse tipo de coisa tem que iniciar no dia e finalizar. Eu acompanhei a outra laje, né, que está lá ainda, está escorada. Inclusive, após esse acontecimento, tá todo mundo... tá todo mundo em alerta, tá todo mundo com medo. Queria até me solidarizar aqui com os profissionais dessa construção, que acredito que não está sendo fácil, os engenheiros envolvidos, os trabalhadores envolvidos, e um Deus nos acuda com esse tipo de situação. Daniel, Mas, assim, saber a quantidade de tempo que tinha se concretado, essa outra, não sei. Eu acompanhei a outra laje, que está de pé lá. Mas o fato foi que as escoras não foram retiradas, as escoras caíram mesmo, né, pelo peso da estrutura. Não foi tipo assim, tá no tempo de tirar a escora, vamos tirar. Não, elas mesmo... Eu não sei te dizer de forma concreta, né? O que eu sei é que alguns trabalhadores que estavam perto falaram que estavam retirando as escoras, mas isso eu não tenho essa informação. Isso já foi terceiros que passaram e eu estou muito cuidado com informações de terceiras. Daniel, você tocou num aspecto muito importante, né? Quando você fala que, nesse momento, quer se solidarizar com os profissionais envolvidos, tá? Você foi muito feliz nessa sua colocação. O nosso objetivo aqui não é fazer julgamentos, nem procurar culpados, né? Nosso objetivo aqui é tentar esclarecer para as pessoas que nos seguem quais são realmente os indicadores de que uma estrutura não está com um comportamento adequado, né? Falar um pouco aqui sobre possíveis causas, possíveis origens e alertar para que situações como essas não venham a se repetir. Dentro do assunto indicadores, né, nós temos aí alguns indicadores de mau comportamento estrutural, alguns
que levam a um risco em curto prazo, às vezes um risco imediato, exigindo aí a desocupação da edificação. Outras situações, outros indicadores que podem comprometer a médio e longo prazo a saúde da estrutura e podemos, né, dentro desse contexto, visualizar alguns desses indicadores que estavam presentes naquela estrutura antes do desabamento. Um desses indicadores é o aparecimento de fissuras. Né? Uma estrutura, quando apresenta fissuras, essas fissuras podem ser fissuras simples, de pequenas aberturas, às vezes fissuras até previsíveis, né, já previstas lá no modelo de cálculo, em função da limitação da resistência do concreto à tração. É tanto que a norma de projeto de estrutura de concreto, a NBR 6118, ela estabelece os limites máximos de abertura. Obviamente que em situações em que nós temos, como, por exemplo, a necessidade de estanqueidade, como um reservatório, por exemplo, nós temos que dimensionar e detalhar a estrutura de forma que as aberturas de fissuras não venham a comprometer o funcionamento da estrutura. Mas em outras situações, é possível sim, já no modelo de cálculo, fazer uma previsão, né, de aberturas de fissuras aí da ordem de 0,2, 0,3 milímetros. Isso depende também da classe de agressividade onde a estrutura está inserida. Quanto maior a classe de agressividade, maiores devem ser os cuidados com as aberturas de fissuras. Mas aí eu estou falando de aberturas de fissuras de pequenas, de poucos milímetros, né, que não comprometem o funcionamento da estrutura, nem a segurança. Diferente disso, você perceber a formação de fissuras, tá? Normalmente já fissuras de maiores aberturas, em locais onde aquelas fissuras não foram previstas. E aí é importante a gente pensar no seguinte: olha, quando a fissura vai comprometer a estrutura? Isso depende da localização onde ela surge, da direção da fissura, depende da abertura, depende da quantidade, da cronologia de formação dessas fissuras. E aí, cada caso é digno de uma investigação específica, tá? Então, quando esse tipo de fissura surge, é necessário procurar um especialista, né, para que ele venha de posse ou em visita à obra, diagnosticar essas fissuras, levantar informações, modelar a estrutura, né, replicando o comportamento e tentando entender o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, essas fissuras podem realmente vir a comprometer. E, no caso específico, né, nas imagens que você me enviou hoje à tarde, dando um zoom ali, a gente percebe a formação de fissuras próximas aos apoios, tá? Que é um tipo de situação que merece cuidado. Um outro indicador do não funcionamento, né, do funcionamento inadequado da estrutura, são grandes deformações e grandes deslocamentos. Outra situação percebida no vídeo que você fez. Aquela laje ali me parece ter um vão da ordem de 25 metros, né, acredito que seja isso, uma espessura da ordem de 30 centímetros, e visualmente a gente percebe uma grande deformação, tá? Uma grande deformação da laje juntamente com o conjunto de vigas. Me parece que havia algumas vigas nas bordas com uma laje. Fiquei sabendo recentemente que a laje e as vigas são protendidas, né? O fato é que, independente da origem do problema, né, e origem é diferente de causa, independente da origem do problema, que pode ser falha de projeto, pode ser falha de execução, material inadequado, o fato é que as fissuras estavam presentes e que havia uma grande deformação na viga. Eu vi até um
uma outra postagem de um engenheiro, né, em que ele simulou ali a estrutura, ele teve acesso a algumas informações, ele simulou a estrutura através de um modelo e ele chegou a encontrar a previsão de deformações da ordem de 50 centímetros, o que não é uma deformação aceitável dentro dos limites normativos para aquele vão. Volto a dizer, a gente está identificando uma manifestação patológica sem necessariamente apontar a origem do problema. O fato é que havia uma grande deformação e havia fissuras próximas aos apoios. E isso realmente é uma situação que requer cuidado, né? Você foi muito feliz quando você fez o vídeo e disse, olha, não no sentido, né, de realmente apostar que ela cairia naquele momento, mas de alertar. Se ela não tivesse caído naquele momento, muito provavelmente um problema daquele tipo, né, daquele nível, ou um problema que ainda pudesse ter dado um tempo para a solução, aconteceria e os cuidados deveriam ser tomados, envolvendo aí a consulta ao projetista, ensaio de materiais, né, modelando a estrutura a ponto de chegar a conclusões que levem aí a um reforço. Tá? Então, esses dois indicadores estavam presentes. Existem outros indicadores, como, por exemplo, baixa qualidade do concreto, que às vezes a gente consegue perceber visualmente, né? Falha de concretagem, concreto desplacando, que também é um indicador do mau funcionamento da estrutura, podendo comprometer a segurança. Em outras situações, a gente nem consegue perceber a má qualidade, a não ser que seja através de um ensaio investigativo, destrutivo ou não destrutivo, coletando amostras, fazendo ensaios lá na própria peça, e a gente pode chegar à conclusão de que a qualidade do concreto em termos, por exemplo, de resistência, não foi alcançada. Tá? Foi especificado no FCK de 25 MPa, como, por exemplo, foi e é o FCK especificado lá naquela obra, e por algum motivo a resistência pode estar inferior a isso, colocando a estrutura em risco. Né? Não havia indicações de má qualidade do concreto, mas é uma possibilidade. Existem outras situações, já que a gente está falando aqui de indicadores. Estruturas mais antigas, a presença de armaduras oxidadas, tá? Com redução da seção do aço. E isso coloca a estrutura em risco, né? Que não é o caso daquela estrutura em particular, mas a gente tornando aqui o assunto um pouco mais abrangente. A longo prazo, infiltrações, né, podem acelerar o processo de oxidação das armaduras. Tá? Então é sempre importante cuidar da proteção das estruturas através de um sistema adequado de impermeabilização, por exemplo. E outra situação que requer bastante cuidado, que é um indicador também de possível risco, né, da estrutura, é quando a gente faz alguma mudança, né, no uso da estrutura, aumentando as cargas, enfim, algo que também não aconteceu ali. Então, naquela situação, quais são os indicadores, né, que acredito eu tenham despertado em você essa preocupação? A presença das fissuras na região dos apoios e a elevada deformação. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu, Daniel? Ou você percebeu algo mais? Com certeza, professor, com certeza, porque a própria estrutura ela já deu indícios de que iria acontecer algo de errado, ou naquele momento, ou posteriormente. Aquelas fissuras não são normais, principalmente por se tratar naqueles pontos de apoio. Na verdade, já estava se tornando trincas, né? Porque existe uma mera diferença entre fissuras e trincas conforme vai aumentando o seu diâmetro, a sua espessura. E já se transformava em trincas ali. E a deformação também. Ali o projetista, aquele que o senhor citou no vídeo, eu também cheguei a ver esse vídeo, e ele mostrava um deslocamento de 50 centímetros, um deslocamento máximo. Pela longa distância que eu estava, de longe, já dava para identificar que não era apenas 50 centímetros, já estava formando meio que um U mesmo, um U.
Aí o olhar crítico assim, da profissão, de tanta vivência de obras, viu que não era normal. E o senhor Uhum. citou também a respeito de concreto e tudo mais, isso nos reforça a importância de moldagem de corpo de prova do concreto na hora da concretagem, porque isso é muito importante para termos de investigações futuras, caso haja esse tipo de situação. E quanto à análise, foi sim, foi relacionada às fissuras e ao deslocamento. Também me chamou a atenção as escoras caindo, os trabalhadores em alerta, e por estar perto, isso foram os pontos de gatilho que eu identifiquei. Em geral, gente, para se fechar um relatório, né, que seja aí um documento a ser utilizado, né, em uma perícia, ou um documento elaborado durante a perícia, né, num caso como aquele, é necessário levantar informações de projeto, né, quais as características, quais as propriedades dos materiais, os detalhamentos envolvidos. Além disso, é necessário investigar a qualidade dos materiais, tá? Porque uma coisa é o material especificado em projeto, outra coisa é o material que foi produzido ou entregue em obra. É necessário avaliar a montagem das armaduras ou dos cabos de proteção, né, no caso, e de posse de tudo isso, nós podemos modelar a estrutura, tá? E através dessa modelagem, aplicando os carregamentos previstos, identificar pontos de concentração de tensões, né? A gente consegue, inclusive, gerar uma condição que nos permite prever até cronologicamente a formação de determinadas fissuras, tá? E aí a gente consegue identificar inicialmente a causa do problema. Por exemplo, causa de um colapso, a tensão de compressão aplicada em uma determinada peça superou a resistência à compressão do material. Isso é a causa do colapso, tá? Agora, qual é a origem? A origem ela pode estar associada a um projeto mal elaborado, a um erro de projeto. Pode estar relacionada, para a mesma causa, a origem pode estar relacionada à má qualidade do concreto. Pode estar relacionada a um erro de execução em termos de espessuras da peça, tá? A NBR 14.931, que trata da execução de estrutura de concreto, ela estabelece lá algumas condições em que você pode ter tolerâncias de execução em termos de espessuras de laje, de dimensões de pilares, tá? Algo que é até previsto nos modelos de cálculo, mas não numa situação em que uma laje deveria ter 30 centímetros e foi executada com 20. Né? Então, pode ser projeto, pode ser execução, pode ser materiais, pode ser mau uso. Oi? Pode ter sido erro, assim, né? Nesse caso específico, de fundação também? Não. De solo? Não, pela imagem que a gente observa na postagem lá do Daniel, não me parece ter deslocamentos nos apoios. Né? O que parece é uma falha do comportamento da laje barra viga protendida. É o que parece ser. Tá? Mas, em determinadas situações, a origem do problema pode estar lá no solo. Tá? Então, um aumento de tensão em uma determinada peça que acontece devido a um recalque de fundação. Causa, origem, pode ser no subdimensionamento da fundação. E só um estudo detalhado leva a esse tipo de conclusão. Né? Por isso que a gente fala que é muito
a gente tem que ter muito cuidado ao tratar sobre esses determinados assuntos. A gente tem a obrigação de falar sobre eles, no sentido de alertar, né, a nossa comunidade técnica para que situações como essas não aconteçam e para ajudar as pessoas a conseguirem identificar determinadas situações de riscos, como o Daniel fez. Tá? Agora, Professor, oi, Daniel. colocação rapidinho. Também pode estar relacionado até a esticamento dos cabos de proteção também. As tensões, elas precisam ser avaliadas, né, através de uma modelagem e simulação do que aconteceu. Né? A gente pode estar levantando aqui hipóteses, como a gente está fazendo, né, mas para realmente chegar a uma conclusão, só com informações detalhadas, algo que a gente não tem. Né? A gente ainda conseguiu um projeto básico da estrutura, que está disponível, se não me engano, no próprio site, né, da prefeitura, é uma obra pública, mas a gente não tem muitas informações a respeito. Ei, Paulo, então, para especular mesmo. Deixa eu trazer um pouquinho, não o problema, né? Mas deixa eu trazer um pouquinho para a origem da concepção. Até porque eu vi alguns comentários no vídeo lá do Daniel, da galera meio que criticando no sentido, no sentido de tirar a brincadeira, a questão da concepção arquitetônica. E aí não é fazendo julgamento em relação à solução, ao conceito arquitetônico. Mas, por exemplo, quando um arquiteto propõe uma solução mais ousada estruturalmente falando, certo? Independente do nível de responsabilidade que aquela intervenção ou aquela solução ali vai ter perante o projeto estrutural. Até onde cabe essa importância dessa comunicação de tipo assim, o arquiteto, fiz lá, eu sou arquiteto, eu quero um pórtico que dê essa impressão, nessa proporção, até a gente não viu o 3D completo, mas eu achei sim legal ter um pórtico de entrada imponente para uma edificação religiosa. Não vi todo, não vou julgar, porque gosto, estética é muito relativo, mas aparentemente está no contexto religioso da coisa, mas até onde cabe o arquiteto sugerir a solução estrutural que aquilo vai ser executada e até onde cabe essa comunicação de tipo assim, ó, aqui tu vai ferrar com o bolso do teu cliente, vamos pensar tu quer isso aqui? Vamos pensar no plano B, sei lá, estrutura metálica, estrutura tensionada, faz um bem bolado aí para dar um pouco mais de apoio. Isso poderia, se tivesse conversado, se tivesse sido analisado, poderia ter sido evitado no sentido de, tipo, é mais fácil ter resolvido lá na mesa do arquiteto ou não. Está concebido, está aprovado, quer desse jeito, vamos, a engenharia, a construção civil corre atrás de executar. Na opinião de vocês, e aí eu quero a opinião de vocês dois, até onde cabe esse freio na concepção. Eu não vou dizer um freio, eu vou dizer essa comunicação entre profissionais para estar... essa comunicação entre os profissionais, de uma forma geral. Respondo primeiro a você, Daniel. Eu sou a favor de pilares, Paulo. Eu sou a favor de segurança, sabe? E assim, para esse tipo de solução de obra, eu optaria por estrutura metálica ali. Por ser uma coisa mais fácil de executar. E na minha concepção, concreto ali, foi muito ousado. Foi muito ousado de verdade. Mas que é executivo, a gente sabe que é porque existem pontes. Concreto pretendido é para isso, é para prolongar a distância dos pilares. Agora, foi muito ousado. Tá. Sobre essa tua pergunta, Helena, primeiro, coincidentemente, né, eu estou trabalhando alguns meses em um projeto de um templo, tá?
e nesse templo nós temos lá uma laje, tá? Bem parecida com aquela proposta. Não é a laje que compõe o templo, mas uma laje de entrada para o templo. E lá, né, me parece que naquela laje ali a gente tem 25 metros. Nessa que eu estou trabalhando, na João Pessoa, né? São 26,40. Quanto? 26? 26,40. Pronto, quase 27 metros. Nesse trabalho que eu estou fazendo agora, a gente tem 40 metros. Uau. Tá? E será em concreto protendido. Então... Vão livre? Hã? Vão livre? Mas é um vão... 40 metros. Foi você então, o que é que acontece? Projetou? Estou projetando. Uau. Então, olha só. Eu, Daniel, eu gosto de ousadia, sabe? Quando eu encontro arquitetos ousados, para mim, quanto maior a ousadia, melhor, né? É para isso que a gente está aqui, para quebrar a cabeça e conseguir pôr em prática, tornar real aquela concepção, aquela ideia arquitetônica. Né? Então, eu gosto de ousadia. Oi? Esse formato de triângulo, o senhor acha que pode ter contribuído para essa mais... Assim, não. Não, gente. Assim, a extensão dos cabos... Não, assim, tem situações em que a geometria da peça requer maiores cuidados do ponto de vista de projeto, né? Mas a gente não pode atribuir a forma da laje e a forma da estrutura concebida pelo arquiteto, nós não podemos atribuir a isto uma falha estrutural. Tá? Então, assim, como você entrar em uma curva sinuosa, em uma estrada sinuosa, na verdade, em uma curva perigosa, em elevada velocidade. A gente não pode culpar o formato da curva por um provável acidente. A curva está lá, ela está sinalizada. Então, a gente é que precisa tomar os cuidados necessários para entrar naquela curva. Mesma coisa, construir em pântano. A gente não pode culpar o pântano por um erro estrutural. Né? No momento que eu sei que é pântano, eu tenho que tomar os cuidados necessários. Se eu não sei projetar em pântano, eu vou entregar esse trabalho para um outro colega. Então, o formato diferente, tá, das estruturas, por vezes, exige um cuidado maior. Formatos curvos, ali a presença de maior torção, tá? Quando não há uma continuidade, vazios, enfim, realmente isso complica. Mas se isso está sendo exposto no início, isso precisa ser considerado. Tá? Então, eu gosto de situações ousadas. Então, vão de 40 metros, poucos pilares, em concreto. Cara, eu acho incrível. Tá? E aí, por vezes, Ailana, dentro do que você perguntou, se quer culpar, né, a concepção arquitetônica. Não, peraí, é o que o cliente deseja. Né? Se a gente encontra pessoas capazes de dimensionar e executar, por que não? Né? Então, peraí, a estrutura seria mais segura em aço ou em concreto? Ela tem que ser, gente, igualmente segura, independente da solução adotada, do sistema estrutural adotado. Isso aí é uma premissa básica. Né? Então, a gente pode sim fazer uma laje como aquela, Ailana, sem problema algum. Agora, quando a gente parte para essa abordagem, né, a gente está, de certa forma, assumindo que o problema foi de projeto. Tá? Não sei se o problema foi de projeto estrutural. Mas, considerando que fosse, né, a gente pode estar, então, agora levando para um caminho que seria essa conversa, essa compatibilização entre a ideia arquitetônica e a possibilidade estrutural. Muitas vezes precisa ser alinhado, ajustado. É isso que eu tenho feito com a equipe de arquitetos que projetou essa estrutura. Não é que a gente não vai fazer, mas por vezes a gente precisa alinhar algumas questões. Né? A ideia inicial
a ideia inicial é de um vão livre. Nós vamos conseguir realmente fazer um vão livre? Qual seria o custo desse vão livre? Tá? É exatamente quando chega nessa questão do custo, porque às vezes assim, a gente, como arquiteto, sei lá, concebi, o cliente adorou. Quando a gente chega para a solução estrutural que vai colocar aquilo de pé, às vezes o cliente dá, assim, eu não vou nem dizer o cliente, mas às vezes eleva aquilo que estava estimado. No caso, nesse ponto, por custo, caberia uma conversa de soluções alternativas no sentido de tipo, ó, o protendido resolve essa tua estética por X. O aço resolve por meio X ou por 2X. Porque também vai depender de disponibilidade, mão de obra, material, logística. Eu sei que tem uma série de coisas, quer dizer, eu sei não, né? Eu imagino que tem uma série de coisas que interfira nessa questão do orçamento. Mas o fato é que, independente de ter sido conversado ou não, de um reajuste de concepção, aquela solução, assim, aquela solução arquitetônica ali que foi para projeto era para ter sido resolvido. Não foi o fato dela ser grande que ela caiu. Ela poderia ter sido ali e está lá, estava do mesmo jeito. Você também tem várias obras aqui no Brasil, né? Sim, Helena, pode sim. É assim, olha só, eu sou professor há 24 anos e ano passado eu tive, né, a experiência de, pela primeira vez, ser professor num curso de arquitetura. E aí eu acho Sim. incrível e acho muito importante esse contato do arquiteto com os sistemas estruturais, para que ele tenha noção de pré-dimensionamento, para que ele, tendo noção de pré-dimensionamento, ele possa prever custos. Porque, às vezes, o que é que acontece? O arquiteto ele está ali criando algo, não estou fazendo crítica à arquitetura, longe disso, né? Eu estou deixando claro que o arquiteto, ao prever uma concepção, ele precisa já ter noção do custo que aquilo terá na hora de apresentar para o cliente. Para evitar que, depois do cliente aprovando aquela solução, em contato com a equipe de engenharia estrutural, ele venha descobrir, né, que aquilo ali estoura o orçamento dele. Então, realmente, é necessário que o arquiteto tenha essa ideia, não só de custo, mas também de espessuras, de vãos, tá? Para que a gente possa ajustar algumas coisas junto com a engenharia estrutural e não fazer uma mudança completa. Então, olha só, num caso como esse, que a gente está falando de grandes vãos, poxa, eu posso adotar diferentes materiais, eu posso, dependendo da situação, colocar algum apoio interno, e esse apoio tem que ser trabalhado junto com a arquitetura, né? Imagina só, uma laje de entrada em um templo. A gente não vai ali colocar um pilar como se eu estivesse fazendo um galpão industrial. Então, se houver a necessidade ou for interessante adicionar pontos de apoios intermediários, que isso seja feito junto com a arquitetura, um formato diferente. Eu posso, inclusive, mudar os vínculos da minha laje ou da minha viga, engastando o meu elemento horizontal no elemento vertical, que são os pilares, mas ao gerar esse tipo de vínculo, eu vou precisar de apoios mais robustos. Então a gente vai ficar ali conversando sobre o que é melhor, uma laje mais esbelta e um apoio mais robusto, ou uma laje, né, de maior espessura e um apoio mais esbelto. Enfim, são possibilidades. O que acontece constantemente, aí eu quero alertar os arquitetos e engenheiros que estão assistindo essa live, é o seguinte: isso aconteceu muito comigo, ainda acontece, só que a minha reação a isso é completamente diferente 25 anos depois de formado. Mas olha só, Ilana, no início das nossas atividades profissionais, engenheiros e arquitetos, nós ainda não temos muita segurança daquilo que somos capazes de fazer. E, por vezes, a gente fica sem querer dizer, né, para o nosso companheiro ali de trabalho, a gente está criando algo juntos, eu me sinto, por vezes, ou eu
falo o engenheiro recém-formado, de pouca experiência, ele se sente, às vezes, inseguro de dizer, olha, essa laje, com essa espessura que você está propondo, não vai dar. Né? Ele se sente ali como que na obrigação de fazer acontecer, mesmo que todas as respostas da modelagem, da simulação, digam o contrário. E, por vezes, ele ainda escuta do arquiteto, né, quando ele começa ali a discutir sobre o assunto, olha, eu acho que essa laje não vai dar certo. E aí pode ser que ele escute do arquiteto. Olha, pois eu conversei com um engenheiro tal, que é fulano de tal, e ele disse que dá. Cara, nesse momento, né, se o engenheiro não tiver segurança do que faz e do que sabe, ele pode se deixar levar por isso, né, achando que, pô, o problema então sou eu não estou sabendo exatamente como fazer. Se fulano diz que consegue, e ninguém nem sabe se esse fulano realmente foi procurado e diz que, que consegue, né, realmente faria. Então, é necessário ter posicionamento dentro daquilo que você conhece, tá? Os nãos que a gente diz na nossa profissão, eles formam o profissional que nós somos hoje, que seremos amanhã. Se eu não sei fazer aquilo, eu tenho que dizer, olha, cara, isso não dá. Ou porque eu não sei, ou porque eu tenho segurança de que aquilo ali é uma informação incoerente. Já aconteceu comigo algumas vezes, Ailana, de alguém chegar e dizer, olha aí, isso aqui dá para fazer com espessura tal. Cara, não dá. Não, mas quem disse foi fulano de tal, que já projetou isso, aquilo, outro. Cara, se ele disse que dá para fazer assim, procura esse teu engenheiro e pede para ele fazer, porque não dá para fazer. E depois a gente vai descobrindo que realmente aquele engenheiro não foi consultado, era mais uma tentativa, né, de extrair uma informação de alguém, né, que poderia dar mais de si. Você se coloca naquela dúvida, peraí, será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu sei exatamente? Ou Não sei. Que deu certo num projeto, mas não para aquele, né? Ou não. Exato. Né? E a mesma coisa acontece na outra via, né? Às vezes o arquiteto também ainda sem muita segurança, sem muito conhecimento, ele pode às vezes ouvir de um engenheiro que, olha, isso é impossível de fazer, você tem que colocar um pilar central. Poxa, será que tem que colocar esse pilar? Né? Eu não estou me deixando levar por uma informação de alguém que quer me conduzir à resposta dele, né? Enfim, quando esses problemas de projeto acontecem, podem estar relacionados a isso, né? A falta de segurança no que se diz, no que se faz e nessa conversa alinhada. Daniel ia falar alguma coisa. A moça comentou aqui, existe alguma possibilidade de algum material estar irregular e ter causado esse efeito? Respondendo a pergunta dela, professor, existe sim, né, professor? A possibilidade. Existe. Bom, professor, queria parabenizar o seu trabalho, né, de fato, por ter compartilhado conosco esse seu trabalho de uma laje com vão livre de 40 metros. Inclusive, um dos seguidores comentou aqui abaixo. É muita ousadia, haja ousadia. Então, parabenizar esse trabalho e enfatizar também a importância de nós profissionais sabermos o nosso limite. Como, por exemplo, eu estou começando na engenharia, né? A engenharia, até o próprio professor aí, acredito que cada dia mais aprende alguma coisa nova na engenharia. E eu não tenho a capacidade de projetar um vão com 40 metros de extensão, um vão livre. Então a gente tem que saber os nossos limites também, como o senhor apontou, e não pegar um projeto para fazer, se aventurando naquela coisa, porque nós estamos lidando, nós temos que saber que estamos lidando também com vidas humanas. Já pensou você projetar ou executar uma estrutura na qual pode comprometer vidas humanas também? Isso é muito importante. É muita responsabilidade. Nós, como profissionais, como técnico, às vezes a gente acha é só uma obra, mas a gente só sabe o perigo, o poder daquilo ali
quando, infelizmente, acontece alguma situação dessa natureza. Inclusive, professor, ressaltar que o mercado da engenharia, pelo menos aqui onde eu moro, é um pouco, desculpa a palavra, prostituto, porque assim, as pessoas pegam um projeto barato, executa, pessoais sem a capacidade de fazer, se aventura fazendo uma coisa que não sabe, mal sabendo eles que estão correndo o risco até de perder o seu CREA, por exemplo. Porque é muita responsabilidade isso aí. Esse é um outro tema, Daniel, que caberia assim, horas de conversa. Porque não é só. Eu acredito que esse mercado não é exclusivo daí da sua localidade, não. Talvez seja um problema nacional que acontece. Porque muitas vezes o cliente, lá na ponta, ele só recebe o produto, o desenho. Às vezes ele contrata o desenho, não sabe um pouco diferenciar o projeto, né, a expertise, o conhecimento que o profissional precisa ter para desenvolver aquilo de um produto ali impresso no pedaço de papel. E às vezes também ele, eu vou economizar aqui no projeto. Não sabe ele que no próprio projeto, de um profissional para o outro, ele está pagando o dobro de concreto, o dobro de estrutura, sem avaliar outros fatores na hora da contratação. O superdimensionamento, né, da estrutura. O super ou para menos, não sei. Mas, gente... Super ou tube, né? Foi muito massa a conversa com vocês, os esclarecimentos. Tirou muita dúvida sobre o evento lá, de fato, do colapso, Daniel, que você presenciou. Depois eu quero conhecer, Paulo. Tu tinha comentado, é exatamente o projeto daquela arquiteta que a gente vai marcar o podcast? Da arquitetura... Não, ali eu já trabalhei com ela em um pré-projeto, em uma consultoria também de um templo religioso, tá? Em Recife. Mas não é esse, não. Mas esse de 40 é aqui no Ceará ou é fora? Ceará. Nossa. Depois a gente passa o projeto. Depois a gente conversa a respeito do projeto. Certo. Como é, Daniel? Oi, Daniel. Você usa o Eberic, TQS, CPCAD, calcula na mão? Não, dos programas nacionais eu uso o Eberic. Eu também. Tá? Aí eu trabalho também com o Adapt, tá? Em proteção. Trabalho com o SAP e trabalho com alguns outros programas internacionais. Programa nacional, o que eu uso é o Eberic. Show. Pois é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí nos comentários, depois eu vou editar essa livezinha em vídeo para deixar na horizontal e deixar lá no YouTube. O professor Paulo está organizando, começando a organizar agora o canal dele no YouTube para colocar conteúdo específico de engenharia estrutural. Então, quem tiver por aqui ainda, que quiser já se inscrever no canal, eu vou bota no perfil, Paulo. Depois bota o linkzinho no stories teu, para o pessoal seguir o canal. Coloco sim. Se inscrever. E aí começar a botar as aulas lá também, estrutura. E, por favor, estrutura com foco e com a linguagem para arquiteto. Porque, assim, uma coisa... Eu sempre trabalhei com engenheiro. O Wagner até entrou aqui, assim que eu cheguei no Cariri, eu não abri escritório com arquiteto, eu abri escritório com engenheiro. Então, eu sempre tive essa comunicação muito boa. E é muito importante, porque no começo a gente quer saber entender de tudo. Então, como eu estava caminhando com o engenheiro, eu entendi realmente que o meu mundo é enorme do que eu preciso saber, e o mundo dele, que ele precisa saber, também é enorme. Então, quando começava a passar da arquitetura, meu amigo, daqui eu não entendo mais nada. Fale com o fulaninho. Eu só estou aqui para saber até aqui. Até durante a obra mesmo. Só me chame do reboco para frente. Até começar o reboco, por favor, deixe o engenheiro na sua obra. Me chame só para visitar. Ilana, e quero ressaltar a importância do projeto construído a 4 mãos. Tá? Por muito tempo, né, os escritórios de arquitetura trabalhavam ali o projeto arquitetônico,
e às vezes já consideravam aquilo ali como concluído. Depois esse projeto era passado para os complementares e nem sempre havia um retorno de informações. Isso gerava muito conflito, muita incompatibilização, muita incompatibilidade, na verdade, retrabalho, o resultado não era bom para o arquiteto, para o engenheiro, para o cliente, né? Então, ainda bem que ultimamente a gente tem conversado muito sobre compatibilização de projetos, interoperabilidade, e isso é algo que é extremamente necessário, tá? A gente trabalhar um projeto desde o início, porque essa consulta que o arquiteto faz ao engenheiro de estruturas já permite que, na concepção arquitetônica, os volumes, os vãos, as espessuras já estejam realmente próximas do que será no momento do dimensionamento e detalhamento. E aí os volumes, né, a volumetria, os detalhes, eles passam a ser construídos juntos. E isso todos têm a ganhar, né? Essa ideia de que arquiteto e engenheiro conflitam constantemente, né? A gente vê vários memes com relação a isso. Gente, eu não tenho nem nunca tive nenhum problema com nenhum parceiro arquiteto, arquiteta. A gente sempre trabalha juntos, compatibilizando, e o resultado é bom para todo mundo, gente. O resultado é bom para todos. É. A engenheira Elaine que até comentou alguma coisa sobre BIM. Outra parceria também com o Paulo Roberto. A importância do BIM, meu povo, a gente está em 2025, quando a gente vê as possibilidades de agilidade, de identificação de conflitos entre projetos dentro do BIM, não justifica mais o engenheiro ou arquiteto hoje utilizar o AutoCAD como ferramenta ainda de desenho. É muito mais barato para a gente enquanto profissional, no sentido tempo, e muito mais barato para o nosso cliente, no sentido da gente fazer essa compatibilização, seja o arquiteto, o gestor, o engenheiro que vai compatibilizar, mas juntar esses projetos. Eu também tenho uma parceria com o professor Paulo Roberto, com projetos de instalações, coisas mais relacionadas a projetos complementares, elétrica, hidrossanitário. E essa compatibilização, ela traz uma economia, assim, para a gente profissional de tempo sem tamanho. E para o cliente final, a gente, a depender do que a gente, lógico, né, fechou de entrega, de entregar aquele projeto mais real possível, no sentido de quantitativos, no sentido de tudo. E é isso. Alguma colocação mais, Daniel? Muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite, de estar trocando essa ideia e estar trazendo essas informações para a gente. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos os seguidores que estiveram aqui também presentes na live, todos vocês de coração, vocês que torcem a favor, vocês que acompanham a trajetória, né? Agradecer a presença de vocês também, mais conhecimento adquirido na live com o professor Paulo, que Deus continue abençoando, lhe dando muito mais conhecimento. Amém. E compartilhando conosco também, né? Amém. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Daniel, mais uma vez, cara, parabéns aí por sua história. Desejo muito sucesso, tá, para você. Deus abençoe. Amém, professor. Um abraço ao arquiteto também. Parabéns do seu trabalho. A Ilana, eu estou sempre junto aqui com ela. Menina de ouro. Deus abençoe também, a Ilana, sempre. Sempre. Amém, amém. Ainda teremos aí muitos trabalhos juntos. E, Daniel, a gente, esse ano, a gente tem alguns projetos aí em Recife. Qualquer dia desses, a gente faz um bate-volta aí em João Pessoa e combina um café, viu? Pode ser. Uma peixada. Olha, qualquer viagem dessas aí no Recife, a gente dá uma esticadinha para João Pessoa. Se fosse lá no sertão, era galinha de capoeira com bode. Olha! Vocês gostam? Bom demais, com certeza. Galinha cabidela? É bom demais. A buchada de bode. Também. É todo um abraço para minha cidade, Paraúna. Saudades de lá.
Gente, prazer. Obrigado pela companhia de vocês. Tá. Até mais, vou encerrar aqui a live, aí vou deixar gravada, viu? Depois eu mando o link para vocês no YouTube. Até Valeu, mais. até mais. Tchau. Eu encerro, deixa eu ver como é que eu encerro.